Shalom Lehulan, espero te encontrar bem neste dia, bem fisicamente, bem espiritualmente e principalmente bem mentalmente. Seu amigo, professor Yosef Adriano, e sobre o assunto do nosso vídeo nesse dia, nós vamos falar: ainda há profeta? Será que existe ainda o ofício de profeta no nosso tempo? Vamos aprender hoje. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos aí com seus amigos, com seus parentes. Pede para todo mundo compartilhar os nossos vídeos e juntos nós vamos aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Sem perca de tempo, roda a vinheta. Pois bem, queridos, um dos textos mais conhecidos que nós conhecemos dentro da palavra do Senhor, descrito no texto áureo, né? Está lá em 1 Coríntios 12 e 28, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então, debaixo disso, algumas pessoas, elas têm por conotação que o ministério profético, ele ainda está em vigor, ele ainda está vigorando. Mas vamos observar aqui um primeiro ponto. No Primeiro Testamento, nós temos como profeta Moisés. Já no Segundo Testamento, nós temos João o Batista. Vamos ver aqui um pouquinho do conceito do termo profeta no Primeiro Testamento. A palavra hebraica designada para profeta quer dizer nabi, e significa aquele que anuncia ou declara os oráculos de Deus por meio de uma revelação inspirada ou por discernimento intuitivo, segundo sonhos, visões ou mesmo através de uma comunicação direta do Senhor. O que a gente precisa entender é que qual era o ofício do profeta no Primeiro Testamento? Olha só, ele manifestava a palavra de Deus. Ele pregava sobre a rejeição ao pecado, ou seja, abandonar o pecado. E terceiro, ele proclamava a justiça de Deus. Então, se nós observarmos, nós vamos ver que o profeta, ele precisava manifestar a palavra de Deus, né? Ele precisava pregar sobre a rejeição e sobre o pecado, ou seja, pregar a rejeição ao pecado. Ele precisava ter uma vida ilibada, ele precisava dar um bom testemunho, né? E terceiro, ele proclamava a justiça de Deus. No Segundo Testamento, o que se fala sobre profeta? Olha só, o ofício do profeta no Segundo Testamento. Ele tinha que ser um atalaia da palavra de Deus. Segundo ponto aqui, ele aconselhava e exortava os reis. No Primeiro Testamento, tá, irmão? Me perdoe aqui. E depois, ele tinha que preservar a identidade de Israel. Então ele tinha que manter a integridade do povo de Deus,
um povo que infelizmente há um tempo anterior eles viviam um sincretismo, uma mistura. O problema de Israel, querido, já começou se nós formos observar lá no começo, quando Moshe ele sobe para receber, né, a tábua dos 10 mandamentos de Hashem, o Eterno, e Arão ele fica aqui com o povo começa a murmurar, começa a reclamar, e o que que acontece? Arão então vai levar o povo à idolatria. E esse é o perigo, querido, porque tanto naquele tempo como no tempo de hoje, nós precisamos tomar cuidado. Tem pessoas que acabam indo para campanha, acabam indo para um monte de lugar só porque o camarada revela RG, revela CPF, aí diz que abre a boca porque eu sou profeta. Ah, eu não sou pregador, eu sou profeta. E aí tá pregando para quem, querido? Tá profetizando para quem? Porque se nós observarmos aqui, ó, acerca dos profetas do Primeiro Testamento, olha só a atuação desses profetas. Eles atuaram contra a Síria, contra a Babilônia, Egito, atuaram também em Israel e atuaram em Judá. A Síria era um domínio babilônio e depois um domínio persa. A Babilônia depois foi dominada pelos persas. O Egito também foi dominado pelos persas. Israel teve a queda, né, perante Samaria, perante os assírios, em 722. E o desaparecimento do Reino do Norte. Aí se nós olhamos Judá, foi o exílio na Babilônia, por conta do ano sabático, não respeitar o ano sabático, 70 anos de cativeiro, mas aqui é um assunto para um outro vídeo. Eles estavam sendo dominados pelo Império Medo e Persa. E quais são os profetas que profetizaram? Eu vou falar primeiro sobre os menores. Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses tais profetas, Joel profetizou em Judá durante 38 anos. Jonas na Assíria durante 48 anos. Oséias foi em Israel durante 58 anos. Amós, também em Israel, 25 anos. Miqueias, em Judá, 45 anos. Naum, na Síria, 11 anos ele profetizou. Sofonias profetizou em Judá, 31 anos. Abacuque, também em Judá, 12 anos. Obadias, ele profetizou em Edom durante 4 anos. Ageu, em Jerusalém, durante aproximadamente aí um ano e meio. E Malaquias, em Jerusalém, 9 anos. E Zacarias, também em Jerusalém, por 3 anos. Todos esses profetas que nós falamos, esses profetas, eles tiveram profecias profetizadas e escritas na Bíblia Sagrada, e tais profecias se cumpriram. Agora uma pergunta que eu quero fazer. Se hoje, para os dias de hoje, existe profeta, eles vão profetizar para que nação e vai se cumprir quando? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você, caro ouvinte que está assistindo esse vídeo. Nós tivemos os profetas denominados como profetas maiores. Dos tais, esses profetas foram
Isaías, ele profetizou em Judá. Jeremias também profetizou em Judá. Ezequiel na Babilônia e Daniel também na Babilônia. Esses são profetas descritas também. Eles escreveram. E nós tivemos os profetas oradores, aqueles profetas que só falaram, tais eles como Elias, Eliseu e outros. Agora, vamos falar um pouquinho do ofício do profeta no Segundo Testamento. Olha só, o conceito da palavra grega profetes designa aquele que fala a mensagem divina, segundo revelações ou predições inspiradas pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para o que o ensino, a exortação, a orientação para o pastoreio e a liderança espiritual de homens e mulheres tementes a Deus. O ofício do profeta no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento, também tinha o conceito de proclamar e interpretar a palavra de Deus. Pregar sobre a rejeição do pecado e proclamar a justiça de Deus. E levar a igreja de Cristo a uma plenitude que só Yeshua HaMashiach, através do Ruach HaKodesh, pode nos dar, pode nos oferecer. Olha só, no Segundo Testamento, o profeta mais emblemático que nós conhecemos, claro, Yeshua HaMashiach. Depois, não podemos ficar sem falar do profeta João Batista. E mesmo assim, a Bíblia também faz menção de uma profetisa Ana, quando Yeshua HaMashiach foi ser apresentado no templo, lá estava a profetisa do Senhor. E agora, como é que nós podemos discernir acerca do profeta verdadeiro e do profeta falso? Vamos lá. Podemos conceituar o dom de discernimento de espíritos como a capacidade especial advinda do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, aos crentes para identificar espíritos que se manifestam através de ações, pensamentos e palavras, utilizando-se de pessoas no aspecto da operação humana, divina ou até satânica. A aplicação deste dom no meio da igreja tem como propósito, relevantemente, manter o crente e o corpo de Cristo no caminho e direção dos valores absolutos de Deus, e capacitar o crente a discernir o caráter espiritual de uma pessoa, não sendo um dom de percepção natural, e muito menos um espírito crítico que procura falta nos outros. Ou seja, o discernimento de espírito, ele vai, através do Ruach HaKodesh, nos mostrar verdadeiramente quem fala pelo Espírito de Deus e quem está falando por Satã. Então, dentro da categoria dos 9 dons, Paulo diz que nós devemos procurar o dom de profetizar, assim também como nós precisamos ter o dom do discernimento de espíritos. 1 João diz assim: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos eles vêm de Deus, porque o espírito do anticristo ele já está operando sobre o mundo. E nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, querido, que a santa palavra do Senhor, ela também diz que apareceria homens que fazeriam milagres surpreendentes, de maneira que fazeriam fogo descer do céu, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então
todo cuidado é pouco com esse negócio. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. Cuidado. Você já está aí em praticamente aí 15, 16 minutos de vídeo, então você está entendendo a diferença de um profeta para aqueles que nós estamos vendo aí se gabando e se chamando de profeta. Olha só, a veracidade da profecia do profeta. Primeiro, a profecia nunca estará acima da palavra de Deus. Se uma profecia ferir a palavra de Deus, não a receba, querido. Eu sempre digo isso quando eu estou ensinando. Se uma profecia ela ferir a palavra de Deus, ela ir contra aquilo que a palavra de Deus ensina, nem receba. Essa profecia não é de Deus, é de um falso. Segundo aqui, ela deve ser julgada pela sua procedência. Eu não gosto muito desse negócio, querido, quando alguém vai entregar uma profecia, vai falar lá no ouvidinho, lá no pé do ouvido. Não. Tem que liberar a profecia, a igreja toda, ela precisa ouvir. Porque o profeta profetiza e a igreja julga. Então a igreja vai provar se aquilo está vindo de Deus mesmo. Porque se você fala só lá no ouvido da pessoa, a pessoa ouviu. Se cumprir, aí você se gaba, se cumpriu. Se não se cumprir, aí você fica caladinho e pronto. Mas se você falar no microfone e não se cumprir, ou a pessoa disser não, não tem nada a ver, o que acontece? Automaticamente, infelizmente, você então é envergonhado. Porque não é o Ruach HaKodesh que está falando através da sua vida. O ponto aqui, a qual nós precisamos entender, é que a profecia, para ser de Deus, ela precisa se cumprir. Se não se cumprir, infelizmente não é Deus. Terceiro ponto aqui, querido, deve ser investigado o caráter moral e espiritual de quem está profetizando. Como dizia o próprio Yeshua, pelo fruto se conhece a árvore. Toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má, ela dá maus frutos. E pela obra, então, que se conhece o seu autor. Ou seja, querido, de uma fonte, ela não pode jorrar dois tipos de água. Ou ela vai jorrar água salgada, ou ela vai jorrar água doce. Ou seja, ninguém vai falar através do Espírito Santo estando com a vida toda atrapalhada, estando vivendo em pecado. Então, pelos frutos dessa pessoa, pelo caráter dessa pessoa, você vai conhecer se verdadeiramente é o Ruach que está operando na vida daquela pessoa. Então, o que eu entendo que os profetas, eles duraram até João. O próprio Yeshua disse isso. Os profetas duraram até João. Agora é chegado o reino dos céus. O que é que nós temos ainda nos dias de hoje? Nós temos operando o dom de profecia. Então, profeta, para mim, acabou, encerrou. O que nós temos é o dom de profecia. E precisamos tomar muito cuidado, querido, porque há muitos enganadores no nosso meio. Dizendo A, dizendo B, dizendo C, dizendo que é Yeshua que está falando, dizendo que é Hashem, o Eterno de Israel, dizendo que é através do Ruach HaKodesh, e quando verdadeiramente eles estão tomados pelo espírito do anticristo, pelo espírito da enganação. Então faça a prova e vede se os espíritos vêm de Deus. Deus os abençoe grandemente. Foi um prazer ter você aqui conosco neste vídeo do canal Beit Midrash, Casa de Estudo. Te espero no próximo vídeo. Curta, comente. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, coloca aí nas suas redes sociais
e vamos juntos ensinando acerca do Messias. Shalom Lehulan.